Mais um corte do Bopismo. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, comenta, se inscreve, hypa o vídeo, ajuda muito a gente para o YouTube reconhecer como um conteúdo relevante. Valeu? A gente estava falando sobre alguns jogadores e você falou que o Luiz Gustavo deu certo, cara. De verdade, a declaração do Luiz Gustavo depois da paulada contra o Fluminense foi, cara, talvez um sopro de ar fresco aí, como o Crespo também tem falado, porque o Casares ele é omisso nessa posicionamento institucional, e aí cabe a personagens que não deveriam ter essa função falar do ponto de vista institucional, ou conteúdos institucionais, como o Crespo e o Luiz Gustavo. Cara, o Casares deu uma entrevista depois falando, cara, que até achei um pouco deselegante ele falando do Luiz Gustavo. Nós conversamos com ele que ficou aqui se recuperando e tudo mais, tal. O Rui Costa falou que ia conversar com ele e tal. Cara, esse tipo de postura, honestamente, assim, Belmonte, esse tipo de postura de um jogador que fala, quem comanda o São Paulo tem que virar público e tudo mais, foi bem recebido lá dentro ou do tipo, porra, mano, assim, o jogador é jogador, não pode cobrar o seu comandante de... E assim, para quem ele estava falando? Porque parecia ser um recado. Como que você enxergou isso? Cara, foi muito, né? No meu caso, foi muito recente, né, Lucas? Assim, ele falou no final do jogo do Fluminense e no outro dia de manhã eu saí, né? É, ele falou quando acaba o jogo do Fluminense na quinta, eu saio na sexta, né? Eu conversei muito rapidamente com o Luiz, né? Assim, muito rapidamente nesse processo, porque eu me despedi dos atletas todos juntos, coletivamente, e depois alguns atletas vieram conversar comigo individualmente, assim, porque eu continuei um tempo ainda no CT. Então, cara, o que eu posso dizer eu não sei para quem ele falou, não sei. Eu sei que o Luiz é um cara fantástico. O Luiz é um jogador comprometido. O que eu posso também dizer para o torcedor é que esse tipo de cobrança que ele fez, e nesse caso, me parece para a diretoria, e quando eu falo para a diretoria, eu não estou me tirando do processo, tá? Estou dentro lá da diretoria, para não parecer que eu estou já querendo empurrar para o. Não, não, foi lá, foi lá para a diretoria. Ele faz esse tipo de cobrança no dia a dia dos atletas, sabe? Dos atletas. Nesse nível, né? Quando alguma coisa não vai bem. Não bem no campo, não bem no campo, bem no todo. Né? Um treinamento que não teve, na visão dele, o empenho que devia ter. Né? Então ele cobra, ele é assim, meu. O Luiz é um cara sério, master. Né? Então, assim, eu não tenho nenhum problema com a fala do Luiz. Eu não tenho nenhum problema com a fala do Luiz. Acho que ele falou e ele estava falando para alguma situação. Eu não sei qual a situação que ele estava se referindo. Né? Eu sei que eu tenho uma relação muito boa com ele. Muito boa. Eu sei que tem alguns líderes do elenco silenciosos que no CT são influentes, como Rafael, Caleri, Alisson, né? Ao que diz por aí, Luiz Gustavo e tal. Mas dentro de campo, que vamos combinar, talvez o lugar onde mais interessa, há uma sensação de que é um time resignado. É o time que, assim, o Luciano toma tanto cartão amarelo porque ele reclama pelos outros 10 que ficam calados. O Luciano é o cara mais sanguíneo, que se fica inconformado, às vezes até passa do ponto, a galera odeia, que ele arregaça os shorts, a puta que pariu, beleza. Mas há uma. E aí, você que estava lá até outro dia, assim, o São Paulo não precisa encontrar outro perfil de jogador, para além de posição, perfil, o jogador. Porque o Palmeiras, e assim, Belmonte, não sei se você concorda, cara, times campeões têm esse tipo de jogador. O São Paulo tinha o Lugano, o Luizão, o Júnior, o Macaco Velho, mano, os caras que ficavam o Cicinho. O Palmeiras agora é Gustavo Gomes, o Everton, Piquerez, os caras ficam em cima. O Flamengo, a mesma forma. O São Paulo, não há uma certa letargia no perfil que o São Paulo tem buscado, e não é uma coisa que o São Paulo tem que urgentemente corrigir na formação do seu elenco, buscar esses caras que transmitam esse inconformismo, porque isso ganha jogo também, você não acha? Sim, eu acho que assim, primeiro que assim, são coisas diferentes, né? O inconformismo com a derrota, nosso elenco tem muito. Nosso elenco tem muito caráter, muito caráter. Agora, há uma questão da personalidade do atleta, e isso que você tem que trabalhar é da personalidade dele. Né? Eu sempre cobrava isso, os técnicos cobram tal, né? E isso é uma coisa meio que eu acho que é importante de se movimentar, e eu acho que pode ser com os próprios atletas. Entre eles mesmos, eles têm falado muito disso, sabe? É, nos lances capitais, ter mais gente reclamando juntos,
ao mesmo tempo, falando com o árbitro quando eles não se sentem prejudicados, né? Mas esse é um problema que você tem que ir resolvendo pouco a pouco, né? E até porque você não encontra assim, né? Não é tipo, não é uma feira, né? Porque o cara, mesmo que o cara fora ele possa ter uma liderança, quando ele chega num clube novo, ele tem que adquirir essa liderança. Então, não é você, vou contratar esse, a não ser que seja um jogador, né? E aí também, como sempre, custa dinheiro, né? Por o Jorginho. Jorginho chega no Flamengo, veste a camisa do Flamengo, mas a grandeza do Jorginho na carreira dá a ele liderança, né? Então, mas esses caras custam dinheiro. O jogador, se você não traz, como quando a gente traz o Lucas, ou mesmo o Caleri, eles assumem perfil de liderança pelo histórico que eles já tinham no clube, né? Então, como você não tem recursos, você traz jogadores que normalmente, mesmo que eles sejam líderes no seu clube, eles ainda não têm essa liderança, o tamanho da liderança para o São Paulo, entende? Às vezes o cara é capitão do clube dele, mas é um clube com menor expressão. Quando ele chega no São Paulo, demora para ele se adaptar a essa liderança. Eu acho que é muito mais uma coisa, e isso eu acho que está sendo bem trabalhado, o Crespo tem trabalhado também, e os próprios atletas têm trabalhado. Eu acho que a gente já vai ver na próxima temporada, eu acredito nisso, como o Crespo vai ficar, e esses jogadores todos devem ficar, né? Esses jogadores que lideram, pelo menos a maioria deles, acredito, não sei. Nós já vamos ver uma mudança nesse perfil, porque isso tem incomodado os próprios atletas. Que Né? bom. Isso é uma boa notícia e que tomara que busque no mercado também jogadores com esse perfil.